mencionou, meu nome é Julieta Volpato, eu sou catarinense, sou aqui de Lages, Santa Catarina. Sou formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e tenho mestrado e doutorado também na mesma instituição. Hoje eu também leciono como professora colaboradora na área de fisiologia, então nas disciplinas de fisiologia 1 e 2. Está sendo um desafio, porque fisiologia é uma disciplina muito importante, e depois que a gente sai da universidade e volta, principalmente como professor de uma disciplina, a gente vê os pontos que a gente gostaria de melhorar dentro da disciplina. Além disso, eu também sou sócia da Diagvet, que é um laboratório, na verdade, uma clínica diagnóstica que a gente tem aqui em Lages. E aí a gente tem a parte tanto de exames laboratoriais, de exames complementares, contendo também a parte de imagem. Então, a gente também faz ultrassonografia e radiologia dentro da nossa clínica diagnóstica. Nós somos muito bebês ainda, acabamos de completar 2 anos no mercado, e isso mostra a gente consegue ver a diferença entre o setor público e privado. Ambos têm pontos positivos e ambos têm pontos negativos. Me coloco também à disposição para, se alguém tiver algum interesse de questionar no finalzinho da apresentação, eu vou deixar meus contatos, às vezes dúvidas, né? Principalmente nessa parte de se lançar como um empreendedor no país, ainda mais na situação que a gente se encontra. Mas qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, eu me coloco à disposição, não só no tema que a gente vai abordar, quanto nessas outras áreas que a gente sabe o quão difícil é, principalmente quando você mete a cara numa área que na universidade a gente acaba não tendo muita base, né? Nessa parte mais da área privada mesmo. Então, antes de começar, eu queria agradecer imensamente ao convite de vocês, dizer que eu estou extremamente honrada de fazer parte desse ciclo, dessas palestras que vocês promovem, parabenizar vocês pela organização do evento, muito, muito legal, tudo fechadinho, bem, extremamente organizado mesmo, então parabenizá-los por essa organização. E o convite basicamente da equipe, né, mas em nome da Maria, agradecer então pelo convite, por eu estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Então, o que a gente traz hoje para vocês é em relação à frutosamina como ferramenta diagnóstica na diabetes mellitus. Então, é uma discussão que eu trouxe para vocês, de forma para que eu possa trazer um pouquinho de experiência e ganhar experiência, talvez, de vocês também, né? Por isso que é uma discussão bem tranquila em relação ao tema. Em relação à apresentação, eu preparei uma introdução sobre o tema, então a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que a gente está abordando hoje. Vamos falar sobre a ferramenta em si, então a dosagem de frutosamina e a diabetes mellitus, então essa correlação entre o uso da ferramenta e a alteração que ela se propõe a avaliar. E, por fim, a gente vai trazer alguns artigos para a gente discutir em cima daquilo que a gente vai falar ao longo da apresentação, alguns artigos para demonstrar o uso dela, alguns com achados, algumas coisas, porque normalmente quando a gente fala de trabalho científico, quando não dá nenhum resultado, a gente fica meio frustrado, mas é importante porque às vezes a ausência de um resultado também é um resultado. Então eu trouxe alguns artigos que variam nesses formatos de resultados aí. E por fim, a conclusão da nossa discussão aqui. Eu não sei como funciona o esquema de vocês, mas qualquer coisa, se quiserem me interromper pelo áudio, ou se não, no final da apresentação a gente pode, pelo chat, se surgirem algumas dúvidas, ou se vocês tiverem também alguns pontos para enriquecer essa discussão, eu me coloco totalmente aberta a isso. Então, vamos começar com a parte introdutória da nossa apresentação. E eu trago já de cara o porquê que a gente usa os exames laboratoriais como ferramenta diagnóstica. Eu sei que dentro do grupo aí que está presente, a gente pode ter patologistas clínicos, cirurgiões. Então, para algumas pessoas pode ser uma coisa bem básica e para outras pode ser um clique que talvez não tenha tido essa visão, né? Cada um vai ter uma visão diferente acerca dos assuntos, então eu trago a minha experiência e a forma como eu encaro essa parte, principalmente dos exames laboratoriais, como ferramenta diagnóstica.
Então, os exames laboratoriais, eles precisam de um objetivo e de uma importância. Então, eu preciso saber o porquê que eu estou usando essa ferramenta e qual que é a importância dela naquilo que eu estou utilizando. Então, não é simplesmente assinalar uma requisição com todas as análises possíveis para depois eu ver o que eu vou fazer. Então, o importante é sempre saber o porquê que eu estou fazendo aquela análise, qual que é o objetivo de uma análise e a importância do resultado dela. E isso vai enriquecer cada vez mais a clínica veterinária ou a forma como eu conduzo um paciente, tanto na clínica quanto cirúrgico, em todas as áreas que a gente tem dentro da veterinária. Então, a importância dos exames laboratoriais vão desde pacientes domésticos, como a gente está habituado, até pacientes selvagens, silvestres, animais de diferentes portes, animais de produção. Então, a gente também utiliza, talvez não como uma ferramenta tão corriqueira, mas também é utilizado dentro de quase toda a medicina veterinária, por ter essa importância dentro do diagnóstico e também do prognóstico, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aí eu esqueci de falar antes do início da apresentação, já pedindo desculpas de antemão, caso um gato apareça por aí, porque às vezes eles aparecem do nada e pulam na frente do computador, eu já me desculpo antecipadamente. Então, qual que é a importância dos exames laboratoriais, ou exames complementares como um todo? No início, às vezes a gente pensa que é só para o diagnóstico, então a gente utiliza aquela ferramenta só como uma forma de chegar ao diagnóstico. Mas, na verdade, ela é muito mais do que só o diagnóstico. Até porque vocês sabem que tem muitas alterações que não vão necessitar de um exame laboratorial, de um hemograma, de uma análise bioquímica, para se chegar ao diagnóstico. Porque muitas das alterações são visíveis no exame físico, são observáveis, né? Mas o prognóstico em si também é bastante importante quando a gente leva em consideração os exames laboratoriais ou complementares. Porque a análise seriada, principalmente de exames laboratoriais, podem traçar um prognóstico, perdão, e isso pode fazer com que você desvie algumas condutas. Então, ao longo do caminho, ao longo do tratamento, ao longo até mesmo do próprio diagnóstico, o resultado ou alguns resultados que os exames laboratoriais podem trazer podem auxiliar justamente nessa mudança de rumo, para que você busque cada vez mais um prognóstico mais favorável, um tratamento mais eficaz para esse tipo de paciente que você está tratando. E aí eu sempre trago, quem já me viu em alguma outra palestra vai ver, nossa, ela está trazendo algumas coisas repetidas. Porque eu sempre procuro falar de alguns pontos importantes, e antes de qualquer tema que a gente fale dentro da patologia clínica, eu acredito que isso seja importante para a gente sempre ter como norte, antes de qualquer passo que a gente tome dentro da requisição de exames, por exemplo. Que é seguir os passos. Então, a anamnese do paciente deve ser realizada, o histórico desse paciente deve ser observado, para depois, então, a gente ter a avaliação de um exame físico e baseado nos sinais clínicos, baseado em toda essa escadinha que a gente deve observar, aí, então, buscar quais exames complementares eu devo utilizar. E não cortar caminho, sair da anamnese e ir direto para os exames complementares. E aqui eu sempre falo também sobre equilíbrio, porque a gente vê que tem profissionais que nunca pedem exames complementares, porque acreditam que não traga informação, que são exames que oneram para o proprietário, que ele não vai querer, então, fazer o procedimento porque ele já vai gastar com o exame. Então, isso é um extremo de pensamento. E o outro extremo, que também não é benéfico, é a requisição de milhares de exames sem nem antes entender o que está acontecendo. Então, antes mesmo de fazer uma anamnese, de obter um histórico e de examinar, de colocar a mão naquele paciente, vários exames já são requisitados. E aí, o que isso pode levar? A perda de tempo, perda de energia e de dinheiro por parte do proprietário e de quem estiver envolvido. Mas o mais importante, eu posso ter confusão de resultados, e aí você
está abordando um exame talvez com uma importância que não tenha para aquele paciente, só porque foi um achado ocasional no meio de todos aqueles exames que você requisitou. E isso principalmente pode levar a diagnósticos equivocados. E eu acredito que esse seja um dos principais problemas nessa requisição sem muita noção de vários exames. Então, dessa forma, parece que eu estou falando que não se deve pedir exame. Óbvio que não. Os exames são importantíssimos e eu, como patologista clínica, obviamente, vou sempre defender essa parte laboratorial. Mas eu defendo também que os exames sejam requisitados conforme a necessidade e da forma correta. Porque o que a gente acaba observando é que tem muitos clínicos que acabam pedindo vários exames, não chegam num diagnóstico e acabam desacreditando da ferramenta que é a patologia clínica. E aí acabam deixando de requisitar ou não levam muito em consideração os resultados, mas isso é porque não foi requisitado da forma correta. Então, por isso que eu sempre bato em cima dessa tecla de o exame, como o próprio nome já diz, é complementar. Então, ele tem que ser complementar a algum achado, a algum sinal clínico, a algum tipo de histórico que leve à requisição daquele exame. Óbvio que eu também não vou ser hipócrita em dizer que sempre a gente vai ter um norte para seguir. Tem casos em que realmente o paciente não nos diz muita coisa, paciente sem histórico, sinais clínicos vagos, e aí sim, obviamente, você vai requisitar alguns exames para tentar chegar o mais próximo possível daquilo que seria o diagnóstico correto. Mas o que eu quero dizer é que deve existir um equilíbrio entre o não requisitar exames e a requisição exacerbada de vários exames sem saber para que lado a gente está correndo. Por isso eu sempre trago de novo, quem já viu alguma outra palestra minha deve pensar, meu Deus, lá vem ela com esse ciclo aí de novo. Mas eu acho extremamente importante. E aí aqui eu vou falar do objetivo que a gente tem, e aí esse objetivo acaba levando em consideração toda a cadeia de veterinários que estão atendendo aquele paciente, direta ou indiretamente. Então, inicialmente, a gente vai ter o nosso paciente, que vai ser aquele que deve ser diagnosticado, que deve ser tratado. Após toda aquela sequência de anamnese, histórico, exame físico e sinais clínicos, um plano diagnóstico deve ser elaborado. A partir desse plano diagnóstico, aí sim, nós vamos ter a coleta de amostras e o transporte dessas amostras. Essa fase de bolar esse plano diagnóstico, colher as amostras, transportar as amostras até um processamento inicial, é chamado de fase pré-analítica. Então, essa fase é uma fase que tem, nela cabe muita chance para erro. Não quero dizer que na fase analítica, que seria o processamento da amostra, a análise efetiva da amostra e a emissão de laudos, não seja uma parte importante onde possa existir erro, óbvio que não. Porque se tiver um erro aqui nessa fase analítica, obviamente vai comprometer todo esse plano. Da mesma forma, a interpretação desses resultados e o plano terapêutico que vai retornar ao nosso paciente também pode sofrer alguma alteração e, de qualquer forma, tudo que acontecer de errado nesse ciclo vai afetar o paciente, que seria o inicial do nosso trabalho, né, do nosso serviço. Mas essa parte pré-analítica é onde cabe a maior quantidade de erros. Então, são erros que podem acontecer, e eu não digo nem em quantidade, mas talvez coisas que sejam tão pequenas, aparentemente, que a gente não se dê conta ou não dê bola para uma alteração, que vai impactar todo o restante do ciclo. E aí, muitos de vocês podem pensar, lá vem a patologista clínica brigar com os clínicos, né? Daí vira aquela briga, e eu acho que isso só muda o endereço, é sempre muito semelhante em qualquer lugar. Aí vira aquela briga entre o setor da clínica e o setor da patologia clínica, que um quer amostras de qualidade, o outro não sabe, de repente pensa que o povo do laboratório não leva em consideração a dificuldade que é para colher amostras. Então, eu acredito que a gente precisa entrar num equilíbrio. Obviamente, a coleta de amostras nem sempre é fácil. Hoje, nessa clínica onde eu trabalho hoje, a gente tem a parte de coleta também,
e realmente não é fácil, nem sempre acontece como a gente gostaria, mas precisa existir um equilíbrio para essa guerra entre quem leva a amostra e quem recebe a amostra, para que tenha um entendimento de ambas as partes. Mas brincadeiras à parte, então, vou citar algumas alterações, principalmente da parte pré-analítica, que podem alterar a nossa avaliação especificamente. Então, uma das coisas principais é a qualidade da nossa amostra. Então, alterações bem básicas, entre aspas, podem gerar inúmeras alterações na nossa análise efetiva. Então, alterações aqui, e obviamente que o plano diagnóstico já começa ali, se tiver alguma falha no plano diagnóstico, vai impactar todo o restante, né? Mas no momento da coleta de amostras é onde a gente pode ter um grande número de alterações que talvez a gente não se dê conta, mas impacte diretamente na fase analítica. E aí isso vai impactar nos resultados e, consequentemente, no restante todo do nosso plano. Uma das coisas é a obtenção de amostras lipêmicas. Então, aqui a gente tem uma imagem demonstrando lipemia nas amostras séricas ou plasmáticas, e isso impacta bastante, é uma das alterações em amostras de sangue que mais alteram as nossas dosagens, porque como a gente trabalha muito com passagem de leitura de quantidade de luz, a lipemia obviamente vai atrapalhar bastante. E falando especificamente de glicose, de frutosamina, que tem a ver com o nosso tema, isso pode alterar bastante também as nossas mensurações. Sendo que na frutosamina, os kits mais usuais sugerem que acima de 1 grama de gorduras por decilitro já são suficientes para alterar bastante a dosagem, a mensuração da frutosamina. No caso da glicose também. Amostras hemolizadas também são extremamente ruins na hora de avaliar, e aqui eu preciso de menos ainda da quantidade de hemoglobina, em torno de 100 miligramas por decilitro, para que já tenha alteração, principalmente na dosagem de frutosamina, que seria o nosso tema, né, principal. Então, amostras hemolizadas podem, talvez a gente pense, é uma hemólise discreta, não é uma hemólise muito grave, mas se a gente abre muito esse crivo para o tipo de amostra, talvez a gente esteja somando erros e no final a gente tenha um resultado não tão legal. Óbvio que tem momentos que a gente não consegue controlar a amostra, a lipemia. Eu já cansei de ter animais de fazer jejum certinho e ter lipemia, de fazer jejum prolongado e continuar com a lipemia só piorar, de ter que fazer um tratamento para essa lipemia, para daí conseguir fazer os exames de forma correta. A hemólise está um pouquinho mais ligada à coleta de sangue em si, alterações de temperatura e tal, mas também tem vezes que está fora do nosso alcance. Mas a gente tem que saber que essas alterações podem impactar nos nossos resultados. Assim como a icterícia também. Então, amostras ictéricas, e nesse caso a gente tem menos controle ainda, mas é importante saber que icterícia também pode alterar as dosagens sanguíneas. Então, normalmente, para o caso da frutosamina, se eu não me engano, 8 miligramas de bilirrubina por decilitro já é um valor chave. Acima disso, eu já tenho alterações nas dosagens de frutosamina também. Então, só para a gente lembrar que alterações pré-analíticas de qualidade de amostra podem impactar no nosso resultado final. Além disso, quando a gente fala de análise pré-analítica, a gente tem que lembrar que a gente tem inúmeros anticoagulantes também para serem utilizados. No caso da frutosamina, a gente dá uma prioridade para ser dosado em soro, então em amostras sem anticoagulante, mas alguns kits liberam a utilização de plasma de EDTA e plasma de heparina para dosagem de frutosamina. E aí, sempre que eu utilizo anticoagulante, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade que eu utilizo e a proporção que eu utilizo. No caso da glicose, por exemplo, eu posso utilizar o soro, que é uma das amostras mais comuns, né? Mas eu posso utilizar o plasma de fluoreto, justamente quando eu tenho uma dosagem um pouco mais prolongada, eu vou demorar mais para conseguir dosar, então eu utilizo o plasma de fluoreto justamente para manter essa minha amostra mais viável. E aí, então, em relação à glicose, como eu falei para vocês, a gente pode dosar nos tubos onde a gente vai obter soro,
mas aí eu tenho que tomar cuidado para que eu tenha uma separação rápida dessa amostra, para não ter perda de glicose para as células. Ou eu posso utilizar os tubos de fluoreto, que são tubos que contêm essa substância, esse fluoreto, que vai impedir que essa glicose seja consumida. Só que como só ele não é suficiente, ele não é capaz de promover a anticoagulação desse sangue, eu tenho EDTA junto também, é ele quem faz esse processo. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de sangue que eu utilizo. Então, a proporção deve ser da forma como os tubos indicam. Porque se eu tiver uma proporção reduzida, ou seja, um tubo de 4 ml, que acomodaria 4 ml, isso tanto para EDTA quanto para o fluoreto mais EDTA, e eu coloco uma concentração, uma quantidade reduzida de amostra de sangue, eu posso ter, inclusive, hemólise dessas células, e aí a gente volta para aquilo que a gente mencionou, que a hemólise pode causar alterações na dosagem de frutosamina, de glicose e de inúmeras outras. Aqui falando mais no geral, mas tentando puxar um pouquinho já para a glicose e para a frutosamina. Então, sempre levar em consideração que alterações na fase pré-analítica vão impactar todo o restante do nosso ciclo, mas igualmente alterações na fase analítica também vão comprometer todo esse plano terapêutico lá no final que deve ser aplicado ao nosso paciente. De forma geral, o cuidado que eu devo ter com os exames complementares seria mais ou menos esse, para evitar que alterações muito importantes ocorram, afetando assim os meus resultados e aí consequentemente afetando também o meu plano terapêutico que deve ser aplicado a esse paciente. De forma geral, a utilização da frutosamina, ela vai depender muito do clima, né? Que a forma de armazenamento dessas amostras vai depender muito do clima. Aqui a gente é meio mal acostumado nesse setor, porque tem dias que está mais frio no ambiente do que dentro da geladeira, então às vezes nem necessita de muita refrigeração. Mas aí para vocês necessita de refrigeração justamente para tomar um cuidado e preservar essa substância na amostra de sangue para que seja dosada da forma correta. E aí, lembrando que na temperatura de menos 20, acondicionando o soro, né, ou plasma, duram 3 meses, e na temperatura de 2 a 8, se não me engano, são 7 dias que você tem para dosar, que ainda mantém alguma viabilidade da dosagem. Mas então vamos passar para como utilizar os resultados obtidos nos exames laboratoriais. E aí, o que a gente vai fazer com esses resultados? Não adianta simplesmente eu requisitar e falar para o tutor, olha, eu requisitei frutosamina, eu requisitei glicose, e não saber o porquê que eu estou utilizando. Então, como que eu vou utilizar esses resultados? E aí, no meu ponto de vista, eu parto daquilo. Por que eu requisitei? Então, eu tenho, por exemplo, dosagens de glicose ou uma urinálise, que é um dos exames extremamente importantes que a gente tem dentro da patologia clínica. E eu quero saber por que eu requisitei esses exames. Por que eu requisitei uma dosagem de glicose? Por que eu requisitei uma urinálise? Normalmente, a gente tem alguns achados que evidenciam para essas alterações nesses exames. Então, a gente vai requisitá-los justamente para procurar ou negar aquilo que a gente estava suspeitando. Mas, às vezes, eles aparecem como um achado ocasional, naquilo que eu mencionei para vocês. Eu não sei muito para que lado correr, eu requisitei alguns exames que são mais básicos, entre aspas. E aí a gente teve alguns achados, por exemplo, uma hiperglicemia. E aí, toda hiperglicemia é diabetes mellitus ou eu tenho hiperglicemias por outras causas? A gente já tem que começar daí. Eu tenho que partir da minha alteração, daquilo que eu estou querendo entender, que eu encontrei no meu exame, e descobrir se aquilo realmente está fechando com o diagnóstico que eu espero ou se tem alguma outra alteração. Então, vamos falar um pouquinho sobre causas de hiperglicemia. Então, não, nem toda hiperglicemia é diabetes, mas eu devo sempre levar em consideração e a gente vai falar sobre ela mais especificamente. Mas então, antes de chegar na doença em si, a gente precisa descartar algumas outras alterações, ou incluí-las, né? De repente não é diabetes e eu preciso incluir algumas alterações que eu não estava pensando. Então, lembrando que a gente tem alguns tipos de hiperglicemia que são fisiológicas. Então, eu já tenho que partir desse pressuposto, que existem hiperglicemias fisiológicas que ocorrem por alterações específicas,
mas que não necessariamente são patológicas. Então, primeiro eu tenho que descartar essa possibilidade. Por que eu trago isso? Porque a gente vai utilizar a frutosanina também como uma ferramenta que nos auxilia nessa diferenciação. Eu trago também no final alguns artigos onde a gente vai falar trabalhos que foram encontrados, alguns resultados importantes em relação a isso. Falando então na hiperglicemia fisiológica, a primeira coisa que eu tenho que descartar é se ela é pós-prandial ou não. Então, eu me deparei com uma hiperglicemia e aí eu tenho que buscar, cavar no histórico para saber se ele se alimentou antes da coleta de sangue ou não, porque a gente pode ter essa hiperglicemia pós-prandial, normalmente 2 a 4 horas após a ingestão, no caso dos monogástricos. Pode ser uma forma de hiperglicemia, então a gente precisa descartar, principalmente se eu estou suspeitando de uma diabetes, porque às vezes eu posso me deparar com essa hiperglicemia pós-prandial, nossa, fechei o diagnóstico. E na verdade foi só porque ele acabou de se alimentar, então tomar esse cuidado. Em relação ao jejum, normalmente para coleta de sangue o ideal seria, né, um jejum alimentar, mas hoje em dia na medicina humana já saíram alguns trabalhos que indicam que talvez o jejum não seja tão importante. Claro que não vou poder fazer os exames logo após, ou 2 a 4 horas após a alimentação, que eu vou ter alterações. Mas talvez eles tenham um trabalho que eu li esses tempos que fala que talvez 12 horas, como eles pedem para a gente, quando a gente vai fazer coleta de amostra, não seja tão interessante assim. Obviamente vai depender do tipo de análise que a gente vai fazer também, né? Mas no caso da medicina veterinária, a gente tem talvez um pouquinho mais de dificuldade de conseguir esse jejum, justamente porque muitas das coletas são realizadas já na consulta, então não teve tempo para pedir esse jejum. Quando se trabalha com coletas marcadas, então, por exemplo, falando de novo no caso da clínica onde eu trabalho, que a gente trabalha com coletas agendadas, pré-agendadas, a gente consegue manter esse controle para se ter um jejum, ou no caso de ultrassom, para evitar que o animal esvazie muito a bexiga, para facilitar na visualização, essas coisas assim. Mas na prática nem sempre é possível, principalmente na medicina veterinária. Mas então é importante saber interpretar os achados que a gente encontrar. Outra causa de hiperglicemia fisiológica, excitação e medo. Então, aqueles pacientes onde você foi colher sangue, principalmente gatos, né, que a gente acaba tendo a experiência um pouquinho mais assustadora, né, para alguns, da coleta de sangue, a liberação de catecolaminas pode induzir hiperglicemia também. E ela foi só por causa daquele momento, daquele estresse agudo com a liberação das catecolaminas. E não necessariamente é uma doença. Liberação de cortisol também pode alterar essa glicemia, então pode gerar uma hiperglicemia. Aí, normalmente, ou está ligado com estresse crônico, né, liberação do cortisol, ou com alterações, principalmente endócrinas, e aí pode estar relacionado com a hiperglicemia também. Fases do estro, do cio também, das cadelas também o de estro também pode estar relacionado com hiperglicemia, por causa da grande quantidade de progesterona nessa fase. Então, são pontos que a gente precisa saber fisiológicos para descartá-los antes de considerar alterações patológicas. E aí, dentro das alterações patológicas, a gente vai ter os tipos de diabetes, né? Então, eu posso ter diabetes mellitus do tipo 1, do tipo 2, tendo as variações entre elas. Normalmente, o diabetes mellitus tipo 1 tem relação com a insuficiência de produção de insulina, né, por alguma deterioração, das células beta do pâncreas. Então, eu posso ter uma insuficiência na produção desse hormônio. No caso do diabetes tipo 2, em relação à ação da insulina nos tecidos, então alguma falha, principalmente nos receptores, ou de ação mesmo dessa insulina. Posso ter causas pancreáticas, então neoplasias, o que não é tão comum, mas neoplasias pancreáticas. A própria pancreatite pode induzir essas alterações. Alterações endócrinas, então a gente tem inúmeras alterações endócrinas presentes nos animais, principalmente cães e gatos, que podem levar a alterações de hiperglicemia. Alterações infecciosas, que também, então, eu posso ter hiperglicemia induzida por sepse, ou ainda no caso de bovinos, pelo BVD, pelo vírus. Meu Deus, esqueci o nome. Mas o BVD dos bovinos, que também podem induzir a hiperglicemia.
e algumas drogas, como corticoides, né? Também podem induzir a essa hiperglicemia. Então, eu preciso primeiro checar quais são essas possíveis alterações, e aí, por meio dos achados laboratoriais, aí sim eu consigo entender o que está acontecendo. Então, vamos falar da diabetes mellitus, que é o nosso objetivo aqui. Então, ela é considerada uma doença metabólica, então uma forma de doença metabólica, e essas alterações que envolvem quase que todo o metabolismo, então o funcionamento do que seria o normal no metabolismo da glicose, essa falha nesse metabolismo gera hiperglicemia. Então, os pacientes que deveriam ter uma normoglicemia, então a maioria dos animais que conseguem manter essa normoglicemia, não conseguem por causa dessas alterações metabólicas, que geram essa hiperglicemia quase que constante. Isso se dá por defeitos na secreção da insulina, como eu mencionei, então alterações lá no pâncreas, nas células beta que produzem essa insulina, ou ainda da ação da insulina nos tecidos, para favorecer a entrada da glicose nas células, ou ainda a junção desses dois defeitos, que a gente pode observar tanto em cães quanto em gatos, e hoje com uma frequência um pouco maior. Então, a incidência dessa doença é na casa de 1 a cada 100 ou 1 a cada 500, depende muito também do local e da forma de diagnóstico. Teve um trabalho mais recente que mencionou que nos Estados Unidos essa incidência é de 1 a cada 152 cães, no caso dos cães. Então, é uma incidência relativamente alta, não é um absurdo, mas é uma doença que é bastante observada na clínica veterinária, e ela necessita de controle, porque uma diabetes descontrolada pode trazer inúmeras outras alterações para o nosso paciente, alterações oftálmicas, circulatórias. Então, o fato de eu manter essa diabetes livre para que essa hiperglicemia se mantenha sempre nesse paciente pode trazer inúmeras outras alterações. Por isso que a gente precisa desse controle, por isso que necessita o controle dessa doença, justamente para evitar outras alterações que podem surgir em decorrência dela. Então, como a gente mencionou, a diabetes mellitus vai se instalar no paciente em decorrência de uma deficiência na produção de insulina ou na resistência das células à ação dessa insulina. E essas alterações podem ser predispostas por raças específicas, normalmente em animais adultos já mais idosos, acima, normalmente a literatura traz fêmeas a partir dos 7 anos como uma área mais comum de ocorrência dessa doença. Obesidade, algumas outras alterações podem estar relacionadas. No caso dos gatos, especificamente, alguns estudos correlacionam a presença de amiloide nas células. Então, tudo isso pode estar relacionado com a deficiência da insulina e a resistência da insulina agir nas células. Ou ambas podem estar presentes também. Então, como eu não sou clínica e não tenho capacidade de falar tão bem da doença em si, eu vou falar da parte laboratorial, né? Então, quando a gente se depara com o caso de diabetes mellitus, tem alguns achados que a gente pode observar. Glicosúria é um deles, porque no caso de hiperglicemia, e daí vocês lembram que a gente tem um limiar de reabsorção por parte do rim, então, se esse limiar de reabsorção for atingido, só relembrando, na filtração glomerular, a glicose passa, os túbulos renais, ela deve ser reabsorvida, e ela deve ser 100% reabsorvida já no túbulo contorcido proximal. Se eu tenho uma quantidade exorbitante de glicose, ou seja, se exceder o meu limiar de reabsorção, isso vai fazer com que o excesso de glicose saia na minha urina. Então, por isso que a gente pode ter glicosúria. E esse limiar, no caso do cão, é de 180 a 200 miligramas por decilitro, e no caso dos gatos, um pouquinho mais alto, 200, 250 miligramas por decilitro, como um limiar para essa glicose ser reabsorvida. Então, num paciente diabético, a gente vai ter uma chance muito grande de ter glicosúria, de ter excesso de glicose na urina. Então, esse já pode ser um dos achados num paciente com diabetes.
Além disso, a gente pode ter poliúria também. Então, esse excesso de soluto, que seria a glicose, vai puxar um pouquinho de água. Então, vai propiciar uma diurese osmótica, podendo ser observada a poliúria. Além disso, a gente pode ter achados como cetonemia e cetonúria, que podem ocorrer por causa do desbalanço energético, né, por causa do uso errôneo da glicose. Eu falei que alguém ia aparecer. Posso encontrar ainda casos de acidose metabólica, posso observar lipemia nesse paciente, e que seria o tema da nossa conversa de hoje, as alterações de cetoaminas. São estruturas que a gente pode, substâncias que a gente pode dosar e que vão nos auxiliar no diagnóstico e na avaliação, no controle dessa diabetes. Então, vamos falar sobre essas cetoaminas. Essas cetoaminas são substâncias que se formam por meio da ligação da glicose com grupos aminos de proteína. Então, elas podem se ligar à albumina ou a outras proteínas sanguíneas. E essa ligação se dá de forma estável. Então, essa ligação se dá de forma normalmente irreversível. Eu vou falar os dois tipos que a gente tem de cetoaminas, mas a gente pode ter a hemoglobina se ligando à glicose e ainda a frutosamina, que é o tema que a gente vai comentar, que é a glicose se ligando a proteínas. E aí, por que eu trago essa informação? Porque essa substância que se forma por meio da ligação... Ai, desculpa, gente. Essa ligação que a gente tem da glicose com o grupo da proteína vai depender da meia-vida da proteína. Então, por que é tão importante essa avaliação da frutosamina? Porque, diferente da glicose, a glicose a gente vai avaliar naquele momento a sua concentração. E no caso das cetoaminas, a gente vai depender da meia-vida da estrutura à qual a glicose está ligada. Nesse caso que a gente vai mencionar das proteínas. Então, ao se ligar às proteínas, ela vai durar no organismo a quantidade de tempo que seria a meia-vida dessa proteína, facilitando a nossa avaliação prévia dessa glicose. É como seria a dosagem de frutosamina entrega se você está fazendo o controle correto do diabetes. Então, tem um endócrino aqui mais que ele fala que se você não faz o controle correto da diabetes, se você não toma a medicação corretamente, tem uma alimentação balanceada, e deixa para fazer isso só no momento da dosagem do exame laboratorial antes da consulta, você vai ter uma glicose possivelmente normal. Mas a hora que você dosa frutosamina ou hemoglobina glicosilada, ela vai te entregar, ela vai dizer que o teu tratamento não foi tão eficaz. Então, as duas formas de cetoamina, aparece então para o pessoal, já que é isso que você quer fazer. Deu agora? As duas formas de cetoaminas mais comuns que a gente vai ter na medicina humana e na medicina veterinária vai ser a hemoglobina glicosilada, que é uma forma de ligação da glicose com a hemoglobina. Então, nesse caso, a gente vai levar em consideração a meia-vida dos eritrócitos. E aí, nesse caso, ela vai ter uma meia-vida mais longa, porque ela tem mais ou menos 70, 90 dias de meia-vida da célula, da hemoglobina. No caso da frutosamina, ela vai estar ligada a proteínas, tanto a albumina quanto a proteínas séricas. E essa ligação também vai depender da meia-vida dessas proteínas. Só um pouquinho. Amor, você tira eles daqui, por favor. Senão não vai dar certo. Ele tá subindo na cadeira. Desculpa, gente, mais uma vez. Então, essa ligação com a albumina e as proteínas séricas vai depender da meia-vida dessas substâncias. E a gente vai mencionar depois que essa variação de meia-vida ou da variação da quantidade dessas proteínas também pode impactar na quantidade de frutosamina especificamente, mas a gente já vai mencionar sobre isso. Então, a frutosamina, o termo frutosamina em geral, é uma forma de avaliar todas as proteínas glicosiladas, então a ligação com a albumina ou com outras proteínas séricas também. Eu trago essa imagem para mostrar que, fazer uma brincadeira, que possivelmente quem fez essa imagem não é patologista clínico, né? Porque ao ver esse sangue preso dentro dessa seringa dá até uma agonia. Então, só para ilustrar o teste de frutosamina, mas é quase certo que não foi um patologista clínico que fez essa imagem, já que o sangue ali, sem entrar em contato com o anticoagulante, já dá até uma coceirinha na gente.
Então, em relação à frutosamina, em animais sadios, a gente tem uma formação normal dessa substância. Então, por isso que a gente tem dentro dos valores de referência. Vai ter uma ligação, mas é uma ligação relativamente baixa, entre aspas, porque eu não tenho um excesso. Nos casos de hiperglicemia, aí sim, eu tenho uma maior quantidade de glicose na corrente sanguínea e, consequentemente, essa maior quantidade de glicose vai se ligar a uma maior quantidade de proteína. Então, eu vou ter um excesso da minha frutosamina nos casos de hiperglicemia. A gente já vai diferenciar esses casos de hiperglicemia aqui. E isso vai refletir a magnitude, ou seja, a quantidade dessa substância, além da duração desse processo. Então, por quanto tempo está ligado essa substância, tanto a glicose, tanto as proteínas, quanto a hemoglobina em si. Dessa forma, então, a frutosamina vai servir como um indicador da concentração de glicose. Ela vai me dizer aquilo que eu comentei com vocês de forma prévia, se houve um controle glicêmico adequado daquele paciente, ou no caso de um diagnóstico de diabetes, já vai indicar que algum tempo atrás já houve um aumento nas concentrações dessa glicose. Por quê? Porque está relacionado com a meia-vida das proteínas. Como eu tenho uma avaliação prévia de normalmente 2, 3 semanas no caso da frutosamina, ela entrega aquele paciente que não fez o controle glicêmico adequado, ou aquele paciente que, por mais que teve um tratamento adequado, não foi o suficiente para esse controle glicêmico. Então, como eu mencionei lá no início da nossa conversa, vai servir no diagnóstico, então eu consigo, inclusive, vai me auxiliar bastante na diferenciação das hiperglicemias patológicas em relação à hiperglicemia fisiológica, por exemplo, com algumas ressalvas, e no acompanhamento da terapia. Então, ao longo do tratamento, o ideal é que eu faça sempre a dosagem de frutosamina para acompanhar se, ao longo desse tratamento, não só naquele momento que eu dosei a glicose, houve um controle, e sim ao longo do tratamento como um todo. Alguns trabalhos sugerem que, no caso de cães, eu tenho uma ligação maior com a albumina dessa glicose, formando a frutosamina, e no caso dos gatos, a outras proteínas. Alguns trabalhos indicam as globulinas também como ligação no caso dos felinos. Então, pode ter uma variaçãozinha da forma como essa glicose se liga às proteínas em cães e em gatos. Então, falando um pouquinho sobre a meia-vida dessas proteínas. No caso da proteína sérica total, mais ou menos 2 a 3 semanas, e no caso da albumina, de 7 a 9 dias. Então, seria mais ou menos esse tempo que a gente tem para avaliar a conduta terapêutica ou para avaliar a forma como o paciente respondeu àquela terapia, aquele tratamento, por meio da dosagem da frutosamina, justamente porque ela vai estar ligada a essa meia-vida das proteínas. Além disso, a dosagem de frutosamina é fácil, então é relativamente fácil, obviamente você precisa de uma pessoa que saiba, né, o que está fazendo na utilização dos kits, na utilização adequada da amostra, mas ela é relativamente mais fácil do que a hemoglobina glicosada, porque eu preciso de um método um pouco mais simples que pode ser feito na maioria dos laboratórios, então ela é de fácil mensuração. Aqui eu trago para vocês algumas tabelas com valores de referência para a frutosamina. Então, aqui tem os valores de referência para frutosamina de cão e de gato. Esses são referências do caneco, né? Então, com valores de 170 a 338 micromol por litro, e no caso de gatos, de 219 a 347 micromol por litro. E aqui eu trago também para comparação os valores de frutosamina no livro do Nelson e Couto, então mais voltado para a clínica, que traz também esses valores um pouco próximos, mas nem tanto. Então, no caso de cães, a média de frutosamina de 310 micromol por litro, considerando um limite superior de 370 micromol por litro, e no caso de felinos, uma média de 260 micromol, com um valor superior de 340. Então, fica próximo do valor do caneco, mas não, no caso do cão, excede um pouquinho o valor de referência. E aí tem uma outra tabela que eu vou trazer depois, que mostra também o acompanhamento
do tratamento para ver como que acontece. Mas em relação ao tratamento, a gente precisa levar em consideração também que tem algumas alterações que podem ser importantes nessa avaliação. Então, como eu mencionei para vocês, a glicose se liga às proteínas, então a albumina, a proteína sérica total, e eu posso ter alterações se eu tiver alterações dessas proteínas. Então, se eu tiver hipoalbuminemia, por exemplo, ou hipoproteinemia, isso pode afetar a minha dosagem de frutosamina, porque vai ter menos proteína para essa glicose se ligar. Da mesma forma, uma hiperproteinemia também pode afetar a minha dosagem. Então, alguns autores sugerem uma correção dessa dosagem. Então, sempre que eu for dosar a frutosamina, eu utilizar uma correção baseado nos valores médios de albumina ou de proteína, né? No caso do cão, de albumina, e no caso do gato, de proteína, utilizar esses valores médios para corrigir, numa fórmula específica, o meu valor corrigido de frutosamina. Outras causas ainda que podem afetar a minha dosagem de frutosamina. E aí, essas causas podem atrapalhar na hora de eu avaliar um possível caso de diabetes, por exemplo. Então, o hipotireoidismo nos cães pode ser uma forma de alterar a minha dosagem de frutosamina. Então, no caso do hipotireoidismo, eu posso ter dosagens elevadas de frutosamina, e a literatura cita que é por falha no metabolismo dessas proteínas, na reciclagem delas, e isso pode alterar, aumentando a quantidade de frutosamina. No caso do hipertireoidismo em gatos, eu posso ter uma redução da minha quantidade de frutosamina na minha amostra. E no caso de azotemia e hiperlipidemia também, eu posso ter alterações correlacionadas com a diminuição de frutosamina na amostra. E aí, então, eu tenho que ter um critério e avaliar de forma correta para saber se, além do diabetes, eu posso ter essas outras alterações, ou não existe diabetes, eu tenho algumas alterações. Então, é sempre necessário fazer esse diagnóstico completo desse animal. Outra coisa que é importante lembrar, então, pensando em felinos, onde a coleta pode ser estressante, onde o fato de ele sair de casa para uma consulta pode ser estressante, o fato de ele sair da casinha num ambiente esquisito, com cheiro de cachorro, pode estressar, a gente pode ter hiperglicemia também. E aí vai ser lá naquela causa fisiológica que a gente mencionou. De forma geral, a frutosamina não deve se alterar nesses casos. Não em pelo menos 4 dias a literatura traz isso, que mesmo que o estresse dure ao menos 4 dias, eu não devo ter alteração dessa frutosamina. Mas a gente vai ver em alguns trabalhos que foram encontradas alterações sim da frutosamina, mesmo em animais sem diabetes estressados. Mas isso vai variar um pouco, né, também. Mas de forma geral é uma das ferramentas que é utilizada para descartar a hiperglicemia por causa do estresse, por causa da liberação das catecolaminas, e focar a utilização dela na diabetes. Então, só lembrando que no caso dos gatos, a gente pode ter essas alterações. Hoje, é um pouco mais tranquilo em algumas situações, por causa da abordagem cat-friendly, né, de coleta de amostras. Isso facilita também bastante a abordagem dessa mensuração. Então, em relação à utilização da frutosamina na diabetes mellitus específico, a gente tem, como eu mencionei para vocês, as duas cetoaminas, então a hemoglobina glicosilada e a frutosamina, que são duas ferramentas que podem ser utilizadas. Lembrando que, como elas levam em consideração meia-vida da estrutura onde elas estão ligadas, então ou da hemoglobina ou das proteínas, eu vou ter diferentes tempos para avaliar. No caso da frutosamina, como é um tempo um pouco menor, de 2 a 3 semanas de meia-vida, eu consigo ter um controle mais refinado. Então, eu consigo avaliar não com muito tempo para trás, que seria no caso da hemoglobina glicada, né? Nesse caso, a gente poderia ter 70, no caso dos gatos, 90 dias, uma variação desse número, de meia-vida do eritrócito. Então, talvez seja um tempo muito grande. Mas óbvio que a união das duas ferramentas vai auxiliar bastante no controle dessa diabetes. Mas a frutosamina acaba tendo esse controle mais refinado, mais aguçado dessa alteração que ocorre um pouco mais perto do momento que eu estou avaliando.
Então, o aumento da frutosamina está relacionado com o controle mais recente dessa glicemia de forma inadequada, se ela estiver alterada, e valores acima de 450 a 500 micromol já são bastante preocupantes. Vou trazer alguns trabalhos ali que a gente fala um pouquinho sobre isso também. E aqui é outra tabelinha que eu mencionei, do Nelson e Couto também, que traz valores para a frutosamina num paciente em tratamento. Então, sendo considerado um controle excelente quando a gente obtém uma frutosamina abaixo de 400 em cães e 350 em gatos, e um controle insuficiente ao observar uma frutosamina acima de 650 em cães ou acima de 600 em gatos. Então, também é uma forma de acessar o prognóstico desse paciente frente à doença. Então, de forma geral, a frutosamina vai servir para monitorar esse tratamento. Então, além do diagnóstico que a gente já mencionou, no tratamento do paciente diabético, a frutosamina vai ajudar a monitorar. E aqui nessa brincadeirinha ele demonstra a frutosamina e a hemoglobina glicada. Então, a alteração acontece um pouco mais rapidamente na frutosamina. Então, ela acaba sendo considerada mais efetiva a curto prazo na avaliação de tratamento do paciente diabético. E agora, por fim, eu trouxe alguns artigos científicos para a gente abordar, alguns achados que a gente tem alguns trabalhos vão ser mais recentes, outros vão ser mais antigos, mas eu tentei buscar e selecionei esses para demonstrar algumas coisas que a gente já falou ao longo dessa discussão. Então, o primeiro trabalho que eu trouxe para avaliar esse um pouco mais clínico, ele avalia o efeito do tratamento com 2 tipos de insulina, uma de lenta ação e outra de rápida ação, na concentração de glicose sanguínea de cães, né? E para avaliar se houve um controle da hiperglicemia pós-prandial nesses animais. Então, de forma geral, mais ou menos o que esse trabalho trouxe? Ele utilizou 6 cães com diabetes mellitus. Então, no trabalho ele cita o diagnóstico, como foi realizado e a forma como se procede a esse tratamento. Mas então, desses 6 cães apresentando diabetes, foi avaliado a glicemia e a frutosamina antes da alimentação e aplicação da insulina. E depois, a mesma mensuração de glicemia e da frutosamina, logo depois da administração da insulina e da alimentação, e foram feitos tempos a cada 30 minutos durante 2 horas e a cada 2 horas durante um período de 10 horas. Isso nos 6 animais já no primeiro momento. E eles observaram se houve uma hiperglicemia pós-prandial, logo depois da alimentação. Então, em 30 minutos, se o valor ultrapassou o tempo inicial, aquele tempo onde houve a aplicação da insulina, a mensuração de glicemia e frutosamina, ou após 1 hora, para avaliar se houve a hiperglicemia pós-prandial nesses pacientes. E aí, esses animais tiveram um tratamento contínuo em casa. Então, os tutores foram ensinados a como mexer com a insulina e como fazer o tratamento utilizando os 2 tipos. Então, todos os 6 cães utilizaram os 2 tipos de insulina, de ação lenta e de ação ultra rápida, e o objetivo deles é justamente avaliar se houve uma redução dessa hiperglicemia pós-prandial. E aí eles utilizam a frutosamina como ferramenta para avaliação. Eles foram reavaliados depois de 14 dias, então fizeram todo esse procedimento, foram 14 dias para casa com tratamento contínuo, e após 14 dias eles fizeram toda essa avaliação de novo, T0 a cada 30 minutos durante 2 horas e a cada 2 horas num período total de 10 horas. O que eles observaram é que houve diferença da frutosamina do primeiro momento inicial e após 14 dias. Então, teve uma frutosamina de 400 micromol num primeiro momento, em comparação a uma de 390. Não foi uma diferença muito grande, mas o trabalho sugere que foi significativa, mas o que mais altera nesses valores seria a quantidade de glicemia pós-prandial. Então, esses valores são naquele primeiro momento, na primeira avaliação dos 6 cães. Após 1 hora da alimentação, eles tiveram uma glicemia de 313
e após 1h30, 239. Depois do período de 14 dias, onde eles receberam essa alimentação e essa controlada, e o protocolo de controle do diabetes, eles tiveram um controle de glicemia muito maior, após 1 hora, 117 micromol, e após 1h30, 94 micromol. Então, foi uma avaliação, uma alteração bem grande em relação ao tratamento. Eles concluíram que o protocolo com a insulina ultra-rápida foi bastante efetivo, e isso na medicina humana já tem essas terapias há mais tempo sendo utilizadas. E eles também concluem que a frutosamina evidenciou a redução da glicemia ao longo do período e não somente no final dele, e não somente com uma dosagem única de glicose para saber se houve alteração ou não, porque muitas coisas podem alterar essa dosagem de glicose. Então, ele traz, como a gente mencionou, a frutosamina como ferramenta para sim avaliar ao longo de um período todo e não somente no dia, não seria só uma foto daquele momento de como está o metabolismo glicêmico daquele paciente. Esse é um outro trabalho. Aquele trabalho ali que eu mencionei agora, esse aqui dos efeitos dos tratamentos com insulina, é de 2019, então esse é um pouco mais recente. E é um trabalho que foi feito nos Estados Unidos. Esse outro que eu trouxe também, que eu selecionei, é um trabalho que foi realizado em 2011, se eu não me engano, e foi pela Unesp de Botucatu. E eles avaliaram os níveis de frutosamina em gatos sob estresse, agudo e crônico. Então, nesse caso aqui, eles trazem ao longo do trabalho deles a importância das amostras de qualidade, então eles reiteram a importância da utilização de amostras livres de lipemia, de icterícia ou de hemólise, para você acessar resultados fidedignos. Eles trazem ainda uma discussão sobre a interferência na dosagem da frutosamina que pode ser causada pelo hipertireoidismo, no caso dos felinos, e também da interferência que a gente pode ter conforme a quantidade de proteínas. Então, essa variação que a gente pode ter nas proteínas pode interferir na dosagem de frutosamina. Eles utilizaram, então, 62 felinos da rotina do hospital, do laboratório do Botucatu, e eles separaram esses felinos em 3 grupos. Então, o primeiro grupo, eles geraram um estresse agudo. Então, esse estresse, geraram entre aspas, né? Eles utilizaram estresses já de algum procedimento e classificaram nesses 3 grupos. O primeiro grupo seria de um estresse que não ultrapassou 48 horas. Então, seria mais ou menos um estresse agudo. O segundo grupo concentrou aqueles animais que tiveram um estresse superior a 120 horas. Então, eles tiveram um estresse um pouco mais efetivo. E no grupo 3, são os animais controle que não sofreram nenhum estresse, 14 felinos saudáveis. Os procedimentos que induziram esse estresse foram inúmeros, mas os que mais foram observados são alterações pós-cirúrgicas, estresse pós-cirúrgico, animais com dito-if, doença renal, doença do trato gastrointestinal ou doença do trato respiratório. Então, foram os estopins para os estresses mais comuns dentro desse trabalho. Aqui a gente tem a tabela dos valores observados nesse trabalho em relação às proteínas no grupo de estresse agudo. Eles observaram valores de proteína um pouquinho mais reduzidos do que do estresse crônico e no grupo controle, por isso então que eles trazem aquela discussão de alterações de proteína que podem gerar alterações na dosagem de frutosamina. Glicose foi um pouquinho superior, só que eles não encontraram valores acima do valor de referência, então esse estresse agudo que esses pacientes do grupo 1 observaram, ou do grupo A, não foi suficiente para ser superior ao valor de referência. Obviamente, algum deles ultrapassou, né, o valor de referência, a faixa superior, mas na média não foi suficiente. E a frutosamina também não teve grandes diferenças entre elas, mas ainda assim o estresse agudo e o grupo de estresse crônico foi diferente do grupo controle. Observem os valores, então foram valores superiores ao grupo controle, mas ainda assim não ultrapassaram o valor de referência. Então, o que eles concluíram no trabalho? Que deve-se ter cuidado na avaliação da frutosamina na diabetes mellitus,
em diferentes períodos de estresse. Não foram valores aqui suficientes para ultrapassar o valor de referência, né, na forma de média, mas que podem, num paciente diabético, talvez alterar um pouquinho mais essa frutosamina, e aí talvez atrapalhar o diagnóstico do diabetes, ou o controle, a avaliação dessa doença. Eles concluíram, então, que a concentração de frutosamina sofre influência dos estados de estresse agudo e crônico, mas, portanto, eles se mantêm dentro dos limites de referência. Então, dessa forma, eles são úteis no diagnóstico do diabetes. Eles só abrem, só colocam essa pulguinha atrás da orelha para tomar cuidado, que isso pode alterar. Mas, de forma geral, ele é utilizado como uma forma de uma ferramenta segura na avaliação do diabetes. Esse outro trabalho, eu peço desculpa porque às vezes não ficou com uma resolução muito boa, mas eu tentei trazer para ficar bem visível. Esse outro trabalho foi feito na UFPR, 2015, se eu não me engano, ano, e avaliou a hemoglobina glicada e a frutosamina em cães com diabetes mellitus também. Nesse caso aqui, eles buscaram ver o agravamento clínico e o prognóstico desfavorável nas complicações do diabetes e correlacionar com a frutosamina e a hemoglobina glicada também. Então, eles utilizaram 19 cães com diabetes mellitus e avaliaram as concentrações de glicose, hemoglobina glicada e frutosamina, todos eles com tratamento com insulina, então sendo tratados para diabetes, e foram avaliados depois de 12 meses, esses mesmos animais. O que aconteceu? Dos 19 cães, somente 6 continuaram no projeto, porque alguns o tutor não trazia de volta, houve falhas de comunicação, então 6 se mantiveram no trabalho, sendo que 3 conseguiram chegar num controle glicêmico e outros 3 vieram a óbito. Então, são esses animais que a gente vai observar na tabela aqui. E eles utilizaram 100 cães rígidos para avaliar e comparar com esses 6 animais. Aqui na tabela que eles trazem, dá para ver de forma bem clara a diferença da concentração de glicose, né, nos cães com diabetes mellitus em relação aos animais normais, também da hemoglobina glicada e também da frutosamina, então houve diferença, inclusive significativa desses valores, mas já era esperado, né, em cães normais em relação com os cães com diabetes mellitus. Mas o que ele chama mais atenção é para o valor dessa frutosamina. Então, ele decidiu incluir os animais não sobreviventes nessa dosagem. Então, foi até o momento em que eles vieram a óbito. Então, todas as dosagens até aquele momento foram obtidas. E a média de frutosamina nesses cães não sobreviventes foi bastante grande, foi de 718, a média, né? Então, em relação aos cães sobreviventes, que conseguiram ter um controle glicêmico, é uma diferença bem expressiva. Alguns trabalhos já citam que acima de 300 micromol por litro já é um valor que eu devo tomar cuidado. Então, imagina 718, é um valor bem alto em relação ao controle glicêmico. E aí eles correlacionaram esses altos valores de hemoglobina glicada e de frutosamina com um mau prognóstico. Também aqui na hemoglobina glicada a gente teve um maior valor em relação aos animais sobreviventes. Então, uma forma de prognóstico na utilização da frutosamina, né? Mostrando que esses animais podem ter um prognóstico um pouco mais desfavorável em relação a essa magnitude no aumento dessa substância. Esse outro trabalho aqui um pouco mais técnico, ele trouxe da Itália, 2019 também. Ele comparou a dosagem de frutosamina e de hemoglobina glicada no controle glicêmico. O objetivo dele foi avaliar os 2 kits que ele utilizou para hemoglobina glicada e para frutosamina, e para avaliar se esses kits foram satisfatórios no controle glicêmico de cães com diabetes. Ele levanta também a discussão para cuidado com hipoproteinemia, hiperlipidemia, azotemia, hipotireoidismo e hiperglobulinemia. Ele cita, inclusive, a hiperglobulinemia em virtude de esqueci o nome da doença que pode causar hiperglobulinemia, mas enfim, mieloma múltiplo, que podem alterar a mensuração da frutosamina. Então, ele utilizou 40 cães saudáveis, 13 cães diabéticos e 23 cães anêmicos. E ele
fez esses testes de forma colorimétrica e por imunoturbidimetria, que é para frutosamina e para hemoglobina glicada, e ele utilizou esses animais em classificações clínicas. Então, ele avaliou aqueles cães que tiveram um controle glicêmico pobre, um controle glicêmico moderado e um controle glicêmico bom, em relação aos achados clínicos, como poliúria. Então, ele deu pontos para fatores numéricos para os achados como poliúria, polidipsia, glicosúria. Então, avaliou outras formas de avaliar o controle glicêmico naquele paciente. E aí estabeleceu uma relação com a dosagem de frutosamina. E ele encontrou que os kits tiveram uma boa linearidade, bons aspectos laboratoriais, então são ótimos para a utilização, só que foram ruins na classificação do controle glicêmico. Então, o que ele sugere é que não sejam utilizados somente dosagem de frutosamina e hemoglobina glicada no controle de pacientes diabéticos. Curvas glicêmicas para o controle do tratamento devem ser utilizados, e não só dosagens perdidas de um ou de outro para avaliação do controle glicêmico nos cães diabéticos. A gente está quase terminando, acho que só tem mais 2. Esse outro aqui é um trabalho também que avaliou a concentração de glicose com alterações rápidas da circulação de frutosamina na circulação de gatos. Ele evidencia, então, os efeitos da hiperglicemia e o efeito do tempo também. É bem interessante. Esse trabalho é de 2008 e foi feito na Austrália, se eu não me engano, ele é um pouquinho mais antigo. Mas ele traz, então, como material e métodos, 14 gatos saudáveis, ele utilizou, e ele induziu 2 tipos de hiperglicemia. Uma hiperglicemia considerada moderada e uma hiperglicemia considerada alta, então severa, né? Então, essas 2 formas de hiperglicemia, ele escolheu para mais ou menos mimetizar uma hiperglicemia de estresse, que seria essa moderada, e uma hiperglicemia causada pela diabetes, que seria uma hiperglicemia mais marcada, mais severa. E ele avaliou esses gatos por 42 dias. Então, o trabalho avaliou esses 14 gatos ao longo de 42 dias, sofrendo infusão de glicose nesses 2 diferentes grupos. Essa infusão de glicose aconteceu, então, ao longo dos 42 dias, e os animais passaram por 3 coletas de sangue diárias, o que propiciou a elaboração desse gráfico. Então, nesse gráfico, a gente tem a concentração de frutosamina ao longo do tempo. Lembrando que essas faixas aqui pontilhadas são os valores de referência para a frutosamina, então aqui o valor superior e o valor inferior. Esse traçado seria do grupo com alta infusão de glicose, então mais ou menos mimetizando o diabetes. O que eles quiseram nesse grupo é chegar em mais ou menos 540 miligramas por decilitro, e a média que eles chegaram foi de 522 miligramas por decilitro. E o traçado em preto seria o grupo com uma moderada infusão de glicose, que eles queriam chegar em 360 miligramas por decilitro e conseguiram uma média de 309 miligramas por decilitro. E aí aqui a gente vai ver o final da infusão de glicose nesses pacientes no dia 42, e aqui o que aconteceu com essa curva da frutosamina. Então, a primeira coisa que a gente observa é que já teve alteração da frutosamina com 2 dias após o início da infusão. Então, 2 dias, ambos os grupos já tiveram variação na concentração de frutosamina. Em relação ao grupo com alta concentração, aquele que teve uma infusão alta de glicose, ele já teve alteração no 4º dia de infusão, e inclusive essa alteração já superou o valor de referência, o valor limítrofe superior de referência. Então, ele já saiu dos valores de referência já no 4º dia. Ele atingiu um platô no 20º dia, então, no dia 20, ele mais ou menos seguiu um platô, claro que teve algumas variações, mas ele manteve essa alta concentração de frutosamina até o dia 53, mais ou menos. Então, ele manteve essas altas concentrações, inclusive acima do valor de referência. Já no grupo com moderada infusão, que seria mais ou menos aquele baseado nos valores observados em estresse, essa alteração demorou um pouquinho mais para chegar no valor de referência superior.
Então, lá no 7º dia é que os valores de frutosamina atingiram o valor superior de referência, e aí eles se mantiveram meio que variando, saía um pouquinho do valor, voltava para dentro do valor de referência, e no 8º dia, o trabalho diz que ele já atingiu um platô, então ele ficou nessa variação, saindo um pouquinho do valor de referência e voltando, mas muito diferente dessa variação da alta infusão. Valores significativamente diferentes ocorreram desde o dia 6, 7 até o dia 43, 42, 43, então foi estatisticamente diferente os dois grupos em relação à frutosamina. E outra coisa que eles observaram é que a redução das concentrações dessa frutosamina também foi diferente. Então, acabou de fazer a infusão no dia 42, então não, a partir desse dia não houve mais infusão de glicose nesses pacientes, mas a redução foi gradativa e um pouco mais demorada no grupo com grande quantidade de infusão de glicose, obviamente, né? Diferente do grupo com moderada infusão, que já quase chegou nos limites inferiores ali de referência. Então, esse trabalho concluiu que nos gatos diabéticos, a frutosamina é uma ferramenta extremamente útil, ela vai refletir as concentrações nas últimas semanas, então não é uma avaliação única, uma fotografia, como eu brinquei, só daquele momento. Ela sofre grande variação, então, como a gente pôde observar no gráfico, tem algum grau de variação, principalmente na quantidade que eu utilizo de infusão de glicose. E eles sugerem ainda que essas avaliações sejam seriadas e não individuais, então não só uma mensuração, como eu mencionei já em outro trabalho, e sim avaliações seriadas que vão ser úteis na informação do paciente diabético, para saber como está se mantendo esse controle glicêmico. E o último trabalho é um trabalho que foi realizado na Federal do Mato Grosso, se não me engano, esse aqui é 2018, 2017, uma coisa assim. Ah, não, 2016, tá ali. Foi um trabalho que avaliou a concentração sérica de glicose, colesterol, triglicérides e frutosamina em cadelas gestantes. Então, eles buscaram alguma informação em cadelas gestantes, já que na medicina humana, a gestação pode induzir a diabetes gestacional, né? Principalmente por causa da ação hormonal. Então, progesterona pode gerar essa hiperglicemia. Principalmente no final da gestação, prolactina também é um hormônio que pode induzir hiperglicemia, então eles buscaram avaliar em cadelas gestantes se houve ou não essa alteração da glicemia e utilizaram a frutosamina também como ferramenta. Eles avaliaram 20 cadelas gestantes. Dentre essas 20 cadelas, eles não utilizaram uma idade específica, não utilizaram raça também, e nem período gestacional. Então, o N está bem diversificado com diferentes períodos gestacionais. Eles dosaram glicose, colesterol, triglicérides e frutosamina nesses pacientes, além de ultrassonografia abdominal e outras avaliações. Eles trazem essa discussão também da utilização da frutosamina para eliminar a possibilidade de hiperglicemia causada por estresse, agitação ou excitabilidade por causa das catecolaminas. E aqui as duas tabelas que eles trazem com os valores. O que eles encontraram, na verdade, é que a maioria das cadelas, então 75% delas ficaram dentro da faixa de normoglicemia. Teve um único animal que ficou como hiperglicêmico, mas isso não foi suficiente para alterar a frutosamina. Então, o que eles trazem de discussão é que no terço final da gestação, por causa da prolactina, pode ter essa hiperglicemia. Nesse trabalho tinham 4 animais no terço final da gestação, então não foi suficiente para gerar essa hiperglicemia, pelo menos na média. Claro que o N é um pouco reduzido, né? Mas foram os achados deles. E não foi o suficiente para alterar os níveis de frutosamina, que se mantiveram satisfatórios em 100% das cadelas gestantes. Então, isso demonstra que a frutosamina foi eficaz na avaliação dessa glicemia nessas cadelas gestantes. Então, eles citam que houve esse caso de hiperglicemia, que pode ser uma variação transitória, e tanto é que não foi pego pela frutosamina, então não demonstrou, foi uma única coleta que eles fizeram, então não demonstrou que, pelo menos há 2, 3 semanas atrás, houve essa alteração.
porém eles encontraram alterações de colesterol e triglicérides nesse trabalho, então aumento de colesterol e triglicérides. Então eles finalizam chamando atenção para o cuidado das pacientes gestantes, justamente para priorizar a saúde delas e dos neonatos que advêm dessa gestação. Então, como conclusão da nossa discussão aqui, a frutosamina é uma ferramenta extremamente importante. A gente falou sobre diagnóstico, sobre prognóstico, sobre o controle do glicêmico, né, como ferramenta no controle glicêmico. A utilização dela deve ser adequada, então eu devo saber quando requisitar e como interpretar, principalmente. Então, a interpretação dela deve levar em consideração alterações como alterações de proteína, concentração de proteína, alterações endócrinas, sempre levar em consideração na interpretação dessa ferramenta, que é extremamente importante na diabetes mellitus. Então, concluo aqui essa apresentação em relação à frutosamina. Agradeço mais uma vez ao convite. Espero ter contribuído um pouquinho, pelo menos em relação ao tema com vocês. E peço desculpa mais uma vez pelos intempéries que a gente teve aqui ao longo da apresentação. Deixo essa mensagem final, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, né? Muito obrigada, gente. Oi. Olá. Tiveram algumas perguntas no chat mais cedo, ao longo do passo. E você quer responder elas agora ou você prefere depois, em outro momento? Vocês que sabem, eu não sei como que vocês fazem normalmente, mas se vocês quiserem, talvez eu tenha ultrapassado um pouco o tempo, eu posso responder. Temos 7 minutos ainda, o tempo está tranquilo. Ah, então pode ser, não tem problema. Se eu conseguir, a gente já tenta por aqui mesmo. O João Filho, ele perguntou se somente em cadelas que o estro induz hiperglicemia ou em gatas também. A gente pode ter alteração também, ela é mais evidente em cadelas, mas como o fato é a progesterona que vai causar essa alteração, a gente pode também ter essa alteração. Talvez seja mais avaliada em cadelas, né? Mas em relação à progesterona que vai ter essa alteração. E a Paloma perguntou sobre o tempo de viabilidade da amostra. Então, quando você acaba de colher a amostra de soro ou de sangue total, a gente tem que sempre levar em consideração que o kit que a gente vai utilizar avalia, né? Mas então, alguns, por exemplo, o kit que eu utilizo fala em 12 horas de viabilidade dessa amostra, mas sempre tem que tomar cuidado com temperatura. Por mais que seja que o kit diga, não, com 12 horas a amostra vai estar viável, eu sempre tenho que levar em consideração, se o clima tiver uma temperatura muito alta, eu não confio naquela viabilidade. Então, eu prefiro refrigerar, então, como eu comentei, de 2 a 8 graus, eu consigo manter essa amostra, a literatura cita 7 dias, e menos 20 por 3 meses essa amostra sendo congelada, né, a menos 20. Mas sempre levar em consideração o clima e a forma como se obteve essa amostra, tudo. E essas amostras, elas tendem a ter alteração gradativa, de pouco em pouco, uma regressão linear, ou essa mudança é abrupta? Normalmente ela é gradativa, não vai ser uma mudança, um dia tá um valor e no outro tá outro. Dificilmente, vai ser normalmente gradativa. Só que o que pode piorar essa avaliação? Se eu congelo e descongelo, refrigério e desrefrigério, essa alteração, essa variação de temperatura muito grande, aí sim pode gerar até alterações mais abruptas. Então sempre tem que tomar cuidado, principalmente quando você congela uma amostra, e quando a gente fala de enzima, é pior ainda, enzima hepática, por exemplo, congela a amostra e descongela e congela e faz dosagens diferentes em cada momento, a tendência é que, e tem trabalhos que comprovam isso, que a tendência é que você tenha uma redução gradativa e, dependendo da forma como você manipula, até mais grave dessa mensuração. E outra pergunta do João Filho é se o valor de referência da frutosamina varia de acordo com a idade do animal. Olha, o que eu encontrei não tem...
possivelmente tem algum trabalho que trate dessa variação de idade do paciente. Mas os valores de referência que a gente utiliza meio como padrão não levam muito em consideração a variação de idade. Mas possivelmente deve ter algum trabalho que trate específico, só que daí quando a gente fala de valor de referência, é um pouco complicado, porque o valor de referência pode ser feito na Austrália e a gente utiliza nos nossos animais, né? O ideal seria valor de referência específicos para cada. No caso do Brasil, pior ainda, né? De áreas diferentes. Mas o que eu tenho, que eu utilizo como base é um valor único, não tem variação de idade. Mas eu não vou garantir que não exista essa variação, e possivelmente alguma variação deve ter. O que tem, só finalizando, alguns trabalhos já falam que não utilizam entre fêmeas e machos, porque não é uma variação tão grande entre os sexos, então acaba usando um valor único, diferente da medicina humana, né, que a gente tem essa variação. Mas na veterinária a gente já tem tanta variação para trabalhar tanto animal para saber valor de referência que vamos deixar esse de lado, né, se não for tão importante. E a Úrsula perguntou se há segurança em usar kit humano da hemoglobina glicada em veterinária. Eu li alguns trabalhos também que comparavam, inclusive, isso. Eles falam que a semelhança, principalmente no cão, é um pouco maior. Então, no caso de cão, é um pouco mais seguro. Mas nunca vai ser 100%, né? A gente sempre... E isso é um problema que a gente enfrenta na veterinária. Quase tudo que a gente utiliza é advindo da medicina humana. Então, a gente tem que sempre adequar. No caso da hemoglobina glicada, que é uma dosagem um pouquinho mais refinada, tem que tomar cuidado para evitar que a gente caia numa avaliação meio perdida. Mas o que traz é que a hemoglobina do canino é um pouco mais semelhante que a do humano, então tem uma relação um pouquinho melhor nessa avaliação. Mas ainda assim não vai ser 100%, né? E supondo o paciente felino que tenha descompensado e desenvolvido cetoacidose diabética, imagino que a frutosamina vai ficar alta por um tempo. Nesse caso, após a alta hospitalar do paciente, como vou monitorar sua glicemia até a frutosamina voltar ao normal? O ideal é que você tenha alterações, avaliações mais seriadas, né? Para ir controlando mais dia a dia, talvez até mais momentos durante o dia, para que você chegue mais ou menos num controle, que às vezes não é tão fácil, e aí sim você consiga confiar na sua frutosamina. Mas dentro de exame laboratorial, exame complementar, o ideal é sempre comparar. Aquele negócio, uma andorinha só não faz verão, né? Se você utiliza uma única dosagem para avaliar aquele paciente tentando refletir a vida dele inteira naquela dosagem, é um pouco complicado, você pode cair no erro. Mas nesse caso específico, o ideal é que você avalie de perto a glicemia para avaliar como que ela está se comportando, até que você consiga confiar entre aspas, né? E utilizar a frutosamina e a hemoglobina de forma mais eficaz nessa interpretação. E a última pergunta, Danine, como é feita a correção da frutosamina baseada nos valores de proteína e albumina? Eu tenho as fórmulas, eu não coloquei ali, mas depois eu posso mandar. São duas fórmulas que você, para obter o valor de frutosamina corrigida, você usa o valor que você encontrou de frutosamina. Agora eu não vou lembrar o que divide pelo quê, mas eu sei que você usa a proteína observada naquele paciente e a proteína média da espécie. É meio tipo a avaliação de reticulócitos, quando a gente corrige, a gente usa uma porcentagem média de hematócrito. Seria mais ou menos isso. Depois eu mando a fórmula certinho para algum e-mail que vocês acharem melhor, mas tem essas fórmulas para evidenciar a utilização média da proteína ou da albumina, e aí você compara com a proteína ou albumina daquele paciente e a frutosamina que você encontrou naquele paciente. Daí essa equação vai gerar a frutosamina corrigida. Mas depois eu mando direitinho a fórmula, porque eu não lembro de cabeça. Certinho. Ok. Eu acho que é só por hoje, não temos mais perguntas. Deixa eu dar uma conferida aqui no chat para ver se apareceu alguma. Eu me perdi aqui no chat, não olhei mais. E teve alguns ouvintes que pediram os artigos. Depois eu posso separar, eu mando para vocês os artigos e as fórmulas ali. Pode ser, aí depois a gente disponibiliza para eles. Ok. Uhum. Posso te mandar no WhatsApp, eu acho mesmo, né? Pode sim. Eu encaminho, coloco no Instagram, onde então tá. disponibilizar. Tá bom.
Então, eu queria agradecer em nome do GEPAC por ter aceitado o nosso convite, por ter dado a palestra. Foi excelente palestra, foi muito esclarecedora. Eu E que agradeço. muito feliz por ter aceitado. Eu que E, agradeço. e que algum dia a gente possa te chamar novamente, porque foi realmente muito boa. Que bom, muito obrigada. Eu agradeço. Obviamente, a gente não consegue ser 100% perfeito, né, em tudo que possivelmente teve alguma coisa que sai um pouquinho daquilo que é o extremamente correto, mas a gente tenta trazer o máximo para elucidar e tentar ligar principalmente a clínica e a clínica. E fiquei muito feliz pelo convite, agradeço mais uma vez, peço desculpa por qualquer coisa que possa ter saído do controle, e da próxima espero ir presencialmente para comer um doce de leite. Pode ter certeza. Muito obrigada, gente. Boa semana para vocês. Você também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.